Departamento de Ciências da Comunicação, FCSH-UNL. Numa altura em que os Estados não conseguem controlar os mercados e em que muitas flutuações, designadamente flutuações financeiras dos mercados, colocam os Estados e os países, perdoem a expressão, contra a parede, nesta altura é de facto obrigatório refletir sobre a posição do Estado nos negócios, na economia, nos setores em que tal presença mais se justifica ou menos se aconselha. A presença do Estado na economia, de resto, é muitas vezes analisada de um ponto de vista, de um modo, que eu diria, esquizofrénico. Nós temos, por exemplo, a aproximação anarquista, que todos conhecemos, muitas vezes glosada em língua espanhola, se há governo, sou contra. É a posição típica, de resto, de alguns portugueses, que, sendo anti-Estado, e curiosamente, noutro plano, sendo às vezes anticlericais, na hora das aflições é para o Estado que se viram, ou também, noutro plano, na hora das aflições é para a Igreja que acorre. Outra posição frequente é daqueles que inclinam-se mais ou inclinam-se menos para uma presença do Estado na economia em função das conjunturas políticas e das maiorias que aí se formam. Quando os amigos pontificam no Estado, compreendem melhor a intervenção estatal na economia. Quando o Estado muda de figuras, crescem de imediato as convicções liberais. Outros ainda fazem o pleno, são liberais de convicção, mas colam-se ao Estado, curiosamente, a toda a hora e a todas as horas. E estão sempre bem com todos aqueles que em cada momento podem ser ou possam vir a ser, sejam poder ou possam vir a ser poder. A mentalidade da subsidiodependência do Estado é uma das manifestações mais frequentes desta dualidade de critérios e de posições que alimentamos tantas vezes sobre o Estado que temos e sobre o Estado que queremos. E começo por falar do Estado porque, infelizmente, quando falamos do Estado, muitas vezes pensamos mais nos aparelhos que vão dominando o Estado em cada momento e, infelizmente, vem-nos menos vezes à cabeça que o Estado significa uma representação organizada da sociedade. A prática política e social e até alguns dos nossos quadros culturais e mentais levam-nos a pensar no Estado como uma organização de poder e, menos vezes, associamos o Estado a uma instituição de serviço e ao serviço da sociedade. Daí que, quando se pensa na presença do Estado na atividade da comunicação, há talvez quem esfregue as mãos só de pensar como, a partir dessa presença estadual, se podiam condicionar a informação e os grandes debates sociais, lançando temas convenientes, escondendo os mais incómodos e distraindo a opinião pública com mais alguns. Claro que ninguém assumiria nunca, jamais, em tempo algum, em nenhuma sociedade, esta orientação. Fazê-lo seria uma loucura politicamente incorreta. Mas esta concepção, supostamente de serviço público, é filha de uma visão, digamos assim, de uma visão estatizante do próprio Estado. Uma visão manipuladora do conceito e da noção do Estado. Esta visão do Estado como aparelho de poder contribui, de resto, e muito aceleradamente, para o descrédito do próprio Estado e dos seus representantes, que acabam por ser muitas vezes vistos como atores alternativos ou rotativos de uma never-ending story. Esta visão estatizante do Estado, deixem-me abusar deste pleonasmo, entende que o serviço público de comunicação só pode ser prestado, naturalmente, pelo Estado. Já a atividade privada de comunicação social é desvalorizada pelo facto de lhe ser inerente uma atividade comercial indispensável à sua sobrevivência. Por outras palavras, rapidamente se desvaloriza a relevância pública da comunicação social privada. E muito menos se admite que alguma comunicação social privada possa produzir serviço público de primeira qualidade. E, no entanto, a comunicação social privada, move-se, muitas vezes, pelos territórios de um verdadeiro serviço público. Claro que encontramos também outra posição extrema nos antípodas desta. É a posição daqueles que nunca concedem interesse público nas iniciativas estatais, designadamente no domínio da comunicação. Alimentam um preconceito militante contra o Estado e não detectam necessidades especiais na sociedade que justifiquem um serviço público de comunicação
independentemente de ele ser prestado por entidades públicas ou por entidades privadas. De resto, na atual conjuntura económica e respectivo quadro de referências, a palavra crise inundou de tal forma as orientações e o pensamento que passou a ser usada como pretexto para justificar opções e para justificar mudanças de orientações. A crise, por exemplo, justificaria o enterro liminar do serviço público, ou, no mínimo, justificaria que o Estado abandonasse o compromisso de o prestar. A ativação da cidadania, as necessidades de públicos mais débeis, a coesão social, a integração cultural, os valores base da sociedade seriam fatores anacrónicos e desprezíveis face às dificuldades do presente. Nesta ótica inflacionada pela visão do curto prazo, um serviço público não seria sustentável nem aconselhável pelo facto de o Estado não dispor, no momento atual, dos meios financeiros necessários. É curioso, no entanto, que as razões que nos trouxeram para esta crise têm exatamente a ver com opções de curto prazo. Foi uma visão meramente imediatista dos governos, das empresas, dos sistemas financeiros e até dos cidadãos e das famílias, que nos atirou para um pântano financeiro e económico e hoje em dia ninguém duvida para um pântano social. Ora, ninguém sai de uma crise provocada pela pressão de ganhos de curto prazo com medidas e políticas novamente orientadas por necessidades imediatistas. Em todos os domínios e também na comunicação, para sairmos da crise precisamos de ver mais alto e mais largo, porque se não o fizermos, dificilmente chegaremos mais longe. Parece óbvia a existência de uma crise do modelo do serviço público, mas então trata-se de desenhar um novo modelo sem ignorar a crise, mas apesar dela. E o novo modelo terá que ser economicamente sustentável, terá que valer a pena e terá que ter em conta os operadores privados. Mal seria se o Estado procurasse resolver os seus problemas, os tais problemas imediatos, agravando as dificuldades para os parceiros privados. Tempos houve, no passado, em que as políticas desenvolvidas pelo Estado, através do serviço público, pareciam destinar-se a minar a atividade privada, assumindo contornos de concorrência verdadeiramente bestial. Estávamos então no tempo das chamadas vacas gordas, em que parecia legítimo o Estado bater-se em todos os tabuleiros contra a comunicação social privada, usando de resto os dinheiros públicos com uma facilidade inquietante. Aliás, muitos gestores públicos ou privados julgam que gerir é deitar dinheiro em cima dos problemas. Mais tarde ou mais cedo verão que estão apenas a desperdiçar. E agora, recentemente, chegou também a temer-se o pior, que passaria por o Estado desfazer-se dos seus ativos de serviço público, fragilizando também a já de si delicada situação dos operadores privados de rádio e televisão. Para se ter uma pequena ideia da tempestade que se abateu sobre as receitas dos mercados publicitários em Portugal, basta referir que em 2011 a faturação do mercado publicitário de imprensa, rádio, televisão, outdoor, cinema e internet registrou globalmente números inferiores aos registados no ano de 2002. Imagine-se o que sucederia se aumentasse drasticamente o número de players privados de rádio e televisão. Para cumprir as suas finalidades, qualquer empresa em qualquer ramo de atividade precisa de uma exploração equilibrada, ou se quiserem minimamente saudável. Meios de comunicação social estruturalmente deficitários do ponto de vista económico serão estruturalmente deficitários em tudo o resto, nos conteúdos desenvolvidos, dos investimentos reduzidos e também na resistência à agenda dos interesses que sempre rodeiam aqueles que comunicam. Decapitar por completo o serviço público no intuito de leiloar e arrecadar para o Estado algumas receitas de curto prazo significaria desfigurar também a curto prazo a generalidade dos meios de comunicação, sobretudo aqueles que não funcionam como centrais de interesses e precisam, para viver ou para sobreviver, de receitas publicitárias honestamente captadas. É assim por mais evidente que a indústria de média enfrenta um enorme desafio económico, mas não pode ignorar-se o desafio cultural
e tecnológico que temos também pela frente. Trata-se de uma profunda transformação cultural e tecnológica que faz oscilar as plataformas tradicionais de comunicação, originando ofertas cada vez mais diferenciadas, mas de rentabilidade duvidosa e algumas delas de menor empregabilidade. Em rigor, ninguém consegue assegurar o equilíbrio económico das novas plataformas, sobretudo em mercados publicitariamente débeis e numericamente reduzidos. Deste modo, num cenário massivo de privatizações, ao desafio económico e ao desafio tecnológico, somar-se-ia o dramático desafio da mera sobrevivência. Ora, a crescente degradação do espaço público, baseado numa luta desesperada de audiências em busca de receitas cada vez mais mitigadas, representaria um golpe de mestre nos alicerces do próprio sistema democrático. As redes sociais e os chamados new media condicionam os chamados meios tradicionais, mas não os excluem, nem substituem, sobretudo na indispensável construção de uma opinião pública que precisa de bases sólidas para não sucumbir, nomeadamente em tempos de crise. Nesta ótica, a própria crise justifica de modo acrescido um serviço público de comunicação. Defendo ativamente uma comunicação social privada que desempenha uma função social relevante e indispensável. Mas os média privados são desenvolvidos a partir de estruturas empresariais com as suas fórmulas próprias e respectivas lógicas, sem as quais não podem viver nem prestar o serviço que devem prestar à sociedade. Por isso, o serviço público tem uma função estratégica, embora complementar da atividade privada. Mas é inevitável a questão: será legítimo pedir aos contribuintes que continuem a financiar a qualquer preço serviços públicos de comunicação social? E a resposta, eu acho que é uma resposta fácil. Nunca é legítimo pedir aos contribuintes que financiem serviços mal dimensionados ou irresponsavelmente governados, no caso da comunicação social ou no caso de qualquer outro setor de atividade. Por isso, a primeira preocupação aponta para a necessidade de definir o modelo de serviço público, sabendo que, ao contrário do que sucedia nos primórdios da rádio ou da televisão, hoje não é possível um canal de rádio ou um canal de televisão atingir eficazmente só por si toda a sociedade. O chamado canal generalista, com tudo para todos e para todas as idades, é uma realidade historicamente interessante, mas desajustada dos padrões atuais. A segmentação impõe que, para se atingir uma pluralidade de públicos, seja necessária uma pluralidade de canais tecnologicamente evoluídos. O serviço público de comunicação significa serviço aos diferentes públicos que devem ser identificados e percebidos. Mas esta pluralidade de canais dirigida aos públicos-chave da sociedade deve ser alimentada por um desenho de conteúdos alternativo e complementar àquilo que já é produzido pelos operadores privados. O operador Estado deve recusar uma postura mimética face aos privados. O mimetismo é inimigo da criatividade. Na informação, no documentário, na reflexão, no cinema, nas produções de ficção, na música, o operador público deve desenvolver uma estratégia própria que entrega à sociedade portuguesa um serviço diferente, ancorado na cultura e na língua portuguesas, cujos contributos para a construção europeia têm que ser promovidos e valorizados. Para tal, parece-me indispensável que o serviço público disponha de balizas orçamentais exigentes, sérias e execuíveis, porque o respectivo financiamento deve basear-se, do meu ponto de vista, apenas em dinheiros públicos e não no mercado publicitário. Deve depender de um contrato de serviço público e não de ratings de audiências. Não pode prescindir do público, mas não deve depender da psicose do share das audiências. Um serviço público em permanente luta por receitas comerciais e em busca de melhores ratings de audiências estará sempre condenado a concorrer com os privados e assim convidado a adulterar em cada passo a sua vocação específica e única. Haverá quem diga, mas essa é a forma das receitas comerciais ficarem nas mãos dos operadores privados. Mas eu acrescento, sem viabilidade comercial, economicamente débil e permeável, a comunicação social privada fica dependente de interesses que estão muito longe do simples e desinteressado mecenado
cultural. Uma sociedade democraticamente consistente precisa de meios de comunicação sólidos e independentes. De resto, o serviço público também não pode confundir-se com o serviço a algum público do Estado, seja ele qual for. Servir o público significa, algumas vezes, contrariar os públicos que em cada momento mandam no Estado, ou, se quiserem de outro modo, não trabalhar para clientelas, nem confundir minorias culturais com famílias ideológicas, partidárias ou outras. De resto, o serviço público não é propriedade de nenhum grupo em especial, mas pertence à sociedade em geral. Deste modo, a tendência sistémica para a governamentalização do serviço público deve ser contrariada por regras claras. Regras que defendam o serviço público de uma excessiva intromissão da política e que defendam uma política e defendam a própria política de intromissões numa área em que seria mais prudente ficar à porta. A necessidade de maioria parlamentar reforçada para as nomeações de alguns serviços públicos, entre os quais o Serviço Público de Comunicação, poderia constituir um fator de estabilidade e de coerência do serviço público. O serviço público não significa ideologia oficial do Estado. Pelo contrário, a ideia de um serviço público de qualidade deve conjugar-se com padrões de independência auditáveis pela opinião pública. O padrão do serviço público deve assim ser preservado e promovido, até como escola de comunicação, cuja marca não pode confundir-se com a indústria privada. E para fechar, 10 breves pontos só para que resumem o essencial do que aqui disse. Ponto 1. O serviço público de comunicação justifica-se para mais em ambientes económica, socialmente e culturalmente frágeis. Ponto 2. Para atingir uma pluralidade de públicos é indispensável uma pluralidade de canais. Do desenvolvimento do serviço público, e este é o ponto 3, deve assegurar-se uma produção de qualidade, tecnologicamente evoluída, multiplataforma, alternativa e complementar, baseada nos valores culturais da sociedade portuguesa. Ponto 4. O serviço público deve depender dos dinheiros públicos criteriosamente geridos. Ponto 5. O serviço público deve prescindir de receitas comerciais, contribuindo para estabilizar o mercado em perda. Ponto 6. Ao prescindir das receitas comerciais, o serviço público pode desligar-se dos clássicos ratings de audiências. Ponto 7. As obrigações e as condições em que se processa o serviço público devem estar claramente definidas no respectivo contrato de serviço público. Ponto 8. Deve assegurar-se uma base alargada de nomeação dos dirigentes do serviço público, ajudando a estabilizar a atuação do operador público. Ponto 9. O serviço público deve promover e cultivar a independência de qualquer tipo de clientelas. Ponto 10. O serviço público deve assumir claramente as suas diferenças, porque sem diferenciação não há utilidade específica. E sem utilidade própria, o serviço público seria uma miragem ou um pretexto para outros fins. Muito obrigado.